Psicologia e educação inclusiva. Deficiência múltipla. Quarto B, noturno, vergueiro, grupo 9. A sigla PCD refere-se à terminologia usada atualmente, que é pessoa com deficiência. É todo indivíduo que possui uma limitação permanente, física, visual, auditiva e intelectual. Quando o termo é usado PCD emprego, refere-se à pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Deficiência múltipla é a associação de duas ou mais deficiências primárias, como física, visual, mental ou auditiva, na mesma pessoa. Frequentemente, as pessoas com deficiência múltipla possuem atrasos no desenvolvimento, na aprendizagem ou na capacidade administrativa do cotidiano. As causas que envolvem a deficiência múltipla podem ser várias. Elas podem ser de ordem sensorial, motora e linguística, e originada de fatores pré-natais, perinatais ou natais e pós-natais, além de situações ambientais como acidentes e traumatismos cranianos, intoxicação química, irradiações, tumores e outros. De acordo com a Abrapacem, Associação Brasileira de Pais e Amigos dos Surdos Cegos e dos Múltiplos Deficientes Sensoriais, a forma como a deficiência afetará a vida, o aprendizado de atividades simples e o desenvolvimento da comunicação do indivíduo varia de acordo com o grau de comprometimento proporcionado pelas deficiências, associado aos estímulos que essa pessoa irá receber ao longo da vida. São inúmeros os obstáculos para as pessoas com deficiência. Calçadas em péssimas condições, falta de guias rebaixadas, inadequação de lojas e restaurantes, transporte deficitário, ensino profissional precário, diversas barreiras em prédios comerciais e públicos, além do preconceito. Mas as dificuldades não param por aí. Também há aquelas dentro da própria casa, como, por exemplo, entrar numa piscina, que pode ser um sacrifício para quem não tem mobilidade. Mesmo com a exigência da lei de cotas e as sanções, as pessoas com deficiência encontram dificuldades para se adaptarem ao mercado de trabalho. Infelizmente, a maior parte das pessoas nos veem como incapazes. E isso acaba nos afastando das vagas do mercado de trabalho, namoros e até amizades. Conta o portador de deficiência visual e membro da COCAS, Comissão Civil de Acessibilidade de Salvador, Ednilson Sacramento. O capacitismo é um preconceito onde a pessoa é reduzida à própria deficiência. Isoladamente, as pessoas com deficiência já sofrem bastante preconceito. E quando se trata de deficiência múltipla, os preconceitos são ainda mais potencializados. O processo de exclusão social de pessoas com deficiência ou alguma necessidade especial já é antigo. Porém, nos dias atuais, mesmo com a era da globalização e desenvolvimento, tal processo ainda se faz presente de forma bastante intrínseca na sociedade. A estrutura organizacional das sociedades, desde o início, inabilitou os portadores de deficiência, marginalizando-os e até privando-os de sua liberdade. Essas pessoas, sem direitos, sem respeito, sem atendimento adequado, foram alvo de atitudes preconceituosas e ações impiedosas. Já houve a visão de que a pessoa com deficiência deveria receber algum tipo de intervenção de profissionais para tentar resolver esse aparente problema e, assim, possibilitar que a pessoa com deficiência se enquadre à maneira como a sociedade é construída e organizada socialmente,
ou seja, a pessoa com deficiência que teria que adaptar-se aos padrões já estabelecidos e consolidados, pois se não o fizesse, estaria condenado a viver excluído. Esse tipo de pensamento é fruto de um sistema assistencialista, de caráter paternalista e excludente, voltado somente para a correção da deficiência, sem preocupar-se com a autonomia e dignidade das pessoas com deficiência. Atualmente, a pessoa com deficiência não é mais visto como culpado por possuir essa limitação. É a sociedade contemporânea que necessita superar as barreiras que são impostas a elas, garantindo igualdade de condições e oportunidades, para que assim elas tenham seus direitos preservados e possam exercer na sua plenitude o papel de cidadão. Ainda temos a maioria das pessoas com deficiência excluídas do sistema de ensino, por falta de preparação dos profissionais, do preconceito da própria escola e das outras crianças, que trazem de casa valores e estigmas que acabam afastando-as do convívio dentro das escolas. Dificilmente observamos no mercado de trabalho uma pessoa com deficiência inserida, e quando incluída, esta se depara com condições inadequadas para exercer suas atividades. Concluímos que o cerne do problema se encontra na falta de conhecimento, de consciência da sociedade sobre as deficiências, que gera esse cenário de estranheza e falta de habilidade ao lidar com essa questão. Acreditamos que a educação inclusiva possibilita um melhor entendimento de todos e, com isso, a mudança de comportamento se dá de maneira natural, possibilitando, assim, uma real igualdade a esses indivíduos portadores de deficiência, sem artifícios como leis e políticas públicas que auxiliam, mas não resolvem a questão do preconceito em sua base.